Bem, pessoal, voltando então aqui aos vídeos, né? E antes de entrar na questão que eu vou trabalhar agora, lembrando que na segunda-feira, às 19 horas, vai ter aí uma conversa sobre espiritismo e anarquismo, demonstrando, né, que existem e existiram anarquistas espíritas, espíritas anarquistas, e seria legal a gente compreender, né, como se dá essa relação entre uma filosofia, vamos dizer assim, anarquista, uma filosofia anticapitalista, uma filosofia, né, anti-establishment, com uma religião, uma filosofia, né, que é o espiritismo, que sempre esteve ligado, ou pelo menos hoje está muito ligado ainda aos que estão ou que estavam no poder, né, os bolsonaristas e assim por diante. Ok? Então vamos entender como se deu essa relação, porque não podemos esquecer de anarquistas que também eram espíritas, né? Bem, mas hoje eu queria trazer aqui um outro autor, né, que é muito interessante, que até a década de 60 ia em muitos grupos falar, né, grupos anarquistas falar, do Centro de Cultura Social, por exemplo, conheceu o Edgar Roth, por exemplo, conheceu o Jaime Cubeiros, por exemplo, ok? E que recentemente, né, porque a obra dele, ele que publicava, ele tinha uma editora, ele publicava a obra até a década de 60, posteriormente o falecimento dele, a obra dele não foi mais republicada, não me engano, se eu não me engano, até pela família, não foi? E recentemente, aí na década de 10, a editora Realizações, que é uma editora que publica geralmente autores ditos de direita, conservadores, enfim, né? Ela publicou tantos internacionais aí, né, como Peter Burke, né, mas também publicou Peter Burke, não, desculpa, Edmund Burke, ok? E também publicou brasileiros como Melchior, outro autor que pouquíssimas pessoas conhecem, né, no Brasil ainda. Enfim, e também publicou a obra do Mário Ferreira dos Santos. Não sei se continua publicando, né? Eu tenho aqui em casa alguns trabalhos dele, Filosofia e Cosmovisão, Filosofias da Afirmação e da Negação, Análise Dialética do Marxismo e Invasão Vertical dos Bárbaros. E é o que é interessante, né? A gente já está tratando de um autor que foi, de certa forma, apropriado pela extrema-direita, alguns que, se não eram fascistas, estavam muito próximos do fascismo, que é o caso do Olavo de Carvalho, né? E ele, até que se saiba, ele sempre teve, né, contato com grupos, vamos dizer assim, anticapitalistas, né, ou socialistas e assim por diante, casos dos anarquistas. E é interessante perceber que a obra do Mário Ferreira dos Santos, como a obra de qualquer autor, tem coisas que a gente concorda e tem coisas que a gente discorda. Tem coisas que a gente vai dizer, olha, isso beira racismo, se não é racismo, e tem coisas que a gente fala, nossa, ele está muito próximo daquilo que a gente acredita. Por quê? Porque é assim que funciona o ser humano às vezes. Ele é meio complexo, né? Ele não é do jeito que a gente gostaria de ser, a não ser que a gente faça um recorte dele. E aí, fazendo um recorte, a gente vai achar ou que ele é uma coisa do mal, ou ele é a singela bondade da humanidade. Ok? O Mário Ferreira dos Santos, como eu disse, né, como eu estou dizendo aqui, ele publicou vários livros. E recentemente a Realizações republicou. Alguns deles, inclusive, pessoal, quando, por exemplo, ele vai discutir o marxismo, ele tem um capítulo que chama Marx e Proudhon. Eu duvido que alguém que discute a análise dialética do marxismo fala em algum momento sobre Proudhon. Mas o Mário Ferreira dos Santos, que tinha contato com os anarquistas na década de 60, 50, 60, provavelmente influenciado por eles, conhecedor da obra do Proudhon, fez um capítulo aqui quando ele foi discutir o marxismo. Ou seja, ele se utilizou de um autor não marxista para discutir a dialética marxista. Ok? No caso aqui, esse capítulo é sobre Marx e Proudhon. Mas não só isso.
O Mário Ferreira dos Santos, como eu estava dizendo, sempre teve contato com os anarquistas. E aí eu vou pegar aqui o que diz José Oiticica em novembro, dezembro de 1954. Esse é o autor, nosso companheiro, professor Mário Ferreira dos Santos. Uma das mais vastas, sólidas e brilhantes culturas do Brasil. É esta uma obra honesta, do mais profundo e impessoal que conhecemos. E que por tudo isto, nenhum anarquista, nenhum militante operário, nenhum estudioso de sociologia deve deixar de ler. Publicado aqui, publicado no livro, publicado no jornal Ação Direta, que é um jornal do Oiticica, novembro e dezembro de 1954, se alguém quer confirmar ou não, eu não tive a oportunidade de fazer isso, essa citação. E posteriormente, vai dizer ainda, né, no próprio livro. Para os anarquistas brasileiros, as discussões, isso do Cadernos AEL, do arquivo de Gahlenroth, as discussões suscitadas na obra de Santos tornaram a análise dialética do marxismo frequente nas bibliotecas pessoais dos militantes libertários e nos estantes do Centro de Cultura Social de São Paulo e do Centro de Estudo Professor José Oiticica no Rio de Janeiro. Na biblioteca particular de Gahlenroth também havia um exemplar. Isso foi publicado em 1998 no Cadernos da AEL. Ou seja, é o autor que tem palavras, né, elogiosas, caso do José Oiticica, e que tinha contato com os anarquistas, beleza? Participava de palestras, inclusive acho que até o Centro de Cultura Social tem palestras dele, né? O Jaime tinha um monte de fita, que dos vários temas, filosofia, cosmovisão e assim por diante, né? Ele publicou muita obra, inclusive, parece que recentemente, não sei se continua, mas a Realizações estava fazendo um resgate aí, inclusive um dos caras que estava por trás, eu nem sei se está ainda, para falar a verdade para vocês, né? Era o professor, como é que ele chama? João César de Castro Rocha, um dos principais aí do Rio de Janeiro, lá da UERJ. Ok? Que também, se eu não me engano, na Realizações ele também ficou com o espólio aí do Melchior. Beleza? Inclusive deu uma briga aí, por vários momentos o Olavo de Carvalho atacou o João César, porque ele meio que foi tirado de lado dessa questão de fazer essas análises. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o que a gente viu aqui é que Mário Ferreira dos Santos, ele tinha uma obra que em vários momentos se utilizava de autores anarquistas ou que discutia com os anarquistas. E o próprio José Oiticica está dizendo, né, da importância dela. Então, como eu estou falando aqui, nesse livro da análise do marxismo, ele tem um capítulo lá sobre a questão Marx e Proudhon, das rivalidades, das diferenças. Inclusive, ele coloca aqui a biografia do Proudhon feita pelo Franz Mehring. Proudhon, desculpa, a biografia feita sobre o Marx feita pelo Franz Mehring, mostrando, inclusive eu tenho a biografia do Marx feita pelo Franz Mehring, como o Franz Mehring, na questão do Bakunin, porque tem uma hora que ele entra aqui, o Franz Mehring vai discordar do Marx, né? Não foi simplesmente uma questão seccionista da expulsão do Bakunin, né? Foi uma questão, obviamente, de propostas ali, enfim. Mas o Mário Ferreira dos Santos não é só isso. Essa é a questão. Ele não é só isso. Se você pegar esse livro aqui, A Invasão Vertical dos Bárbaros, que tem introdução do Pondé, numa parte do livro ele vai dizer o seguinte, o Mário Ferreira dos Santos. Na parte chama O Problema do Negro. E uma parte ele vai dizer assim: a África, sobretudo a negra, esteve desde um longo passado mergulhada no desconhecido para os europeus, e seus povos de cor alimentaram os campos de cativeiro, não só de europeus que ali dominavam, como sobretudo dos próprios africanos. Pois a escravidão negra não se pode atribuir aos europeus. Alguém está dizendo. Porém, muito mais aos próprios africanos, visto que esse instinto é mais de origem bárbara do que de origem culta. Olha o que ele está dizendo. Ele continua. Por outro lado, com exceção do Egito, com certeza, a África sempre esteve imersa no barbarismo, desde que a conhecemos.
E a cultura egípcia não é propriamente de origem africana. Ao contrário, é de origem europeia. Como é matéria pacífica hoje nos estudiosos de antropologia e arqueologia. Desse modo, a África propriamente dita, ou seja, a raça negra, não construiu nenhuma alta cultura. Ele escreveu isso. E aí, o que fazemos com Mário Ferreira dos Santos? Lemos ele? Ou queimamos o livro do Mário Ferreira dos Santos? Porque ele escreveu isso. Concordamos com José de Sica? Ou não? Pegamos agora a obra dele e colocamos novamente no ostracismo. Ele é realmente próximo ao anarquismo? Mas podem ter libertários racistas? Ou não? Racista só existe do outro lado, entre os libertários não. Será que nunca teve nenhum libertário anarquista que demonstrou racismo? Não tem? Enfim, o que eu queria dizer aqui, pessoal, é que Mário Ferreira dos Santos foi um importante intelectual brasileiro com as suas contradições, com as suas opiniões que eu abomino e com as suas questões que eu aplaudo, como qualquer outro ser humano. Por quê? Porque o Mário Ferreira dos Santos é um autor que tem que ser lido. E não pegar agora, como lá no livro Fahrenheit 451, e a obra dele meter fogo. Porque em um momento ele se mostrou, e também não dá para passar pano, racista. Ok? Por quê? Porque se a gente for fazer isso com o Mário Ferreira dos Santos, porque a gente acha que ele está sendo racista, a gente tem que fazer com todos os outros que também foram racistas e a gente faz de conta que não. Porque se a gente é implacável com o autor, a gente tem que ser implacável com todos que fizeram a mesma coisa. Caso contrário, me desculpe, é uma grande canalice. Como eu discordo de boa parte do que ele escreve aqui nesse livro, Invasão Vertical dos Bárbaros, e concordo com boa parte do que ele fala em Análise Dialética do Marxismo, eu vou continuar lendo e estudando Mário Ferreira dos Santos. Por quê? Porque eu preciso entendê-lo como uma totalidade, não como pedacinhos de escritos que as pessoas pegam e divulgam como se fossem a obra inteira do autor. Beleza? Então era isso que eu queria discutir com vocês aí. Um abraço a todos e todas.